Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje os jornais estão muito bem abastecidos de notícias quando vinham derrapando e derrapando sobre o mesmo pântano brasileiro. Pântano de notícias que correspondem aos fatos que a gente é obrigado a assistir muitas vezes neste país. E aí começa com esta notícia. Maioria do STF descriminaliza porte de maconha para usuário. Veja bem, eles insistiram ontem nisso. Não descriminalizou a maconha, descriminalizou o porte de maconha para o usuário. Tem um monte de considerações a fazer, tem gente que apoia, tem gente que não apoia, tem relatos que em alguns estados americanos que abriram-se para as drogas, isso não deu certo, aumentou a criminalidade, favoreceu o tráfico, etc, etc. E eu pergunto para os senhores legisladores o seguinte: se você pode consumir maconha para uso próprio, quem é que vai lhe vender a maconha? Aí você persegue os traficantes, entendeu? Quer dizer, é de uma hipocrisia que não tem tamanho. Você permite o consumo, mas não permite a venda, tá? Bom, segundo, por que só a maconha? Alguns consideram a maconha extremamente danosa. Por que não a heroína, a morfina, o ópio, né? Enfim, tem um monte de coisas. Por que essa discriminação a favor da maconha? É uma coisa estranhíssima essa legislação. Bom, ontem, aliás, foi interessante porque o ministro Toffoli deu um voto tão confuso que ele foi obrigado a esclarecer o voto. Foi obrigado a esclarecer o voto que ele classificou, não sei se foram exatamente essas palavras, de voto claro e cristalino. Não foi bem assim, os seus colegas acabaram pedindo que ele esclarecesse exatamente o voto que ele havia dado. Mas, aí, hoje, o Supremo deve se reunir para dizer quem é traficante, quem é consumidor, e isso vai ser parametrado pelo peso, né, pelo volume de maconha que a pessoa estiver portando. Então tem também divergências, um acha que é 40 gramas, outro acha que é 60, vão resolver. Quem assistiu trechos do julgamento do STF ouviu uma sequência de disparates, né, que esses ministros foram obrigados a colocar, a expectorar, né, ou eu nem vou dizer, né, a soltar muitas vezes pelo intestino a respeito de drogas, né, a respeito de drogas que são danosas, que criam dependência, e essa história não, é do próprio corpo, cada um faz com o corpo o que quiser. Banana, não é verdade, porque esse dependente de drogas, chega o momento que ele vai se tratar às nossas custas, tomando um lugar num hospital, em qualquer outro lugar, tomando a posição, um leito de alguém que realmente está doente e precisa de alguma coisa. Então, a droga não fere o indivíduo, não é uma questão individual, é uma questão da sociedade. É uma questão
da sociedade. Não tem jeito. E, para completar, tem um rolo que está sendo desenvolvido, porque o doutor Pacheco, presidente do Senado, se manifestou claramente contra a decisão do STF, e o presidente da Câmara dos Deputados, Lira, disse que não tinha opinião formada a respeito. O fato é o seguinte: se arma no Congresso uma resposta a essa decisão. Não porque a decisão é boa ou ruim, mas porque, basicamente, ela, na visão dos parlamentares, dos dirigentes do parlamento, essa decisão invade o que eles acham que é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional. E cabe mesmo, né? De vez em quando cresce alguma coisa na cabeça do STF, o STF invade a área do Legislativo quando não invade a área do Executivo. O STF muitas vezes pensa que está governando, quando a função principal do STF é declarar se uma lei, um regulamento, qualquer uma dessas coisas é constitucional ou não. E acabou-se aí. Não, aí eles avançam, tem uma parte de crime, então aí... Enquanto isso, nesta semana, é bom lembrar, o STF, a Câmara, está todo mundo em Lisboa. Hoje começa o Gilmar Palusa, que é uma espécie de um show jurídico que foi criado pelo ministro Gilmar Mendes e que arrasta milhares de autoridades brasileiras para Lisboa. Coitados, vão sofrer com a comida de Portugal, que é Lisboa, uma cidade muito chata, horrorosa, aquela música fado na noite, e é obrigado a tomar vinho português, que horror! As pessoas vão lá para aprender legislação, vão discutir o Brasil lá em Portugal. Vão discutir o Brasil em Portugal. Aliás, eu ouvi uma história essa semana de gente que quer unir de novo Brasil e Portugal, tornando-nos, nós e os portugueses, um único país. Só faltava essa. Coitado de Portugal. Coitado dos dois países. Bom, vamos ver qual vai ser a reação, porque o Congresso ameaça votar uma legislação, parece, né, exatamente contrária às decisões de ontem e à complementação que deve vir hoje do STF. E aí a posição do parlamento é assim total, a proibição total das drogas e tal, muito anterior em termos repressivos ao que nós já tínhamos. Aí tem, se é uma punição administrativa, se é uma punição de crime, se tem criminologia, tem toda é uma loucura, E você fica baratinado de ver essa discussão. Essa discussão é um barato. Enfim, a Folha nos cobre de flores hoje. Tempo seco antecipa a floração dos ipês roxos em São Paulo. Árvore em Praça da Lapa, na zona oeste da capital. Em geral, florada acontece entre julho e setembro, mas secura altera ciclo de reprodução dos ipês. Olha, bonito. Eu vou mostrar, falando em fotografia de jornal, tá aqui o Globo. Olha que bonita foto essa, ó.
Tá vendo? O repórter fotográfico conseguiu alinhar, ó, o morro com uma baleia. O litoral brasileiro está cheio de baleias. Um amigo meu da Ilha Bela disse que tem, nesses dias, centenas, talvez milhares de baleias lá pela região, estão sendo estudadas e tudo isso. Ao sair para registrar o espetáculo das baleias Jubarte no Rio, o fotógrafo Humberto Badini fez esta foto de rara felicidade, clicada de um barco nas proximidades da Ilha do Meio, na altura de São Conrado, com a praia de Ipanema e o Pão de Açúcar ao fundo. Olha que beleza de foto, que coincidência, né? É bonito ver isso e é bonito ver a foto que a Folha publicou também das flores. São coisas que, né, massageiam a alma da gente. É uma coisa boa dos jornais. Bom, tem outra coisa aqui na economia que é uma novidade que o Lula acertou ontem com a área econômica. Após reunião com Galípolo, Lula define meta contínua de 3%. O fato de Galípolo estar com esse acesso ao Lula, convidado para reuniões e tal, mais uma vez confirma, né, os indícios de que ele será o próximo presidente do Banco Central. O atual presidente do Banco Central termina o seu mandato, o mandato dele termina dia 31 de dezembro, a partir de janeiro tem outro nomeado pelo Lula, indicado pelo Lula, que deve ser o Dr. Galípolo. O governo decidiu publicar hoje, após reunião do Conselho Monetário Nacional, decreto que estabelece a meta contínua de inflação em 3% a partir de 2025. A decisão foi tomada em reunião entre o presidente Lula e os ministros Fernando Haddad da Fazenda, Alexandre Padilha, Relações Institucionais, e Miriam Belchior, da Casa Civil Substituta, além de Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do Banco Central. O mandato de Roberto Campos Neto acaba em dezembro. O Valor apurou que Campos Neto não foi convidado para a reunião. Procurado o BC não respondeu. Ministra Simone Tebet, do Planejamento, estava no STF, mas já havia tratado do assunto com Haddad. Aí tem a manchete do Valor, ó. Com alta de preços, receita do varejo aumenta mais que volume vendido. Inflação de alimentos e impacto da tragédia no Sul elevam cotações. Valor de vendas por supermercado, farmácias e atacarejos supera quantidades. Eu não sei se isso, e me parece que isso é inflacionário. A receita em supermercados, farmácias e atacarejos cresceu mais no começo de junho do que a quantidade vendida no país no período. Esse descolamento entre o valor vendido e o volume comercializado reflete a alta dos preços. E aí o valor econômico mostra essas diferenças, desce ao detalhe, né, do que está desse fenômeno. E eu pergunto, será que ele é inflacionário? Parece que sim. Parece que sim. Vamos esperar. Eu quero ver a opinião dos doutores. Eu quero ver a opinião dos doutores. Se ele é inflacionário ou se ele é a própria inflação. Tem mais uma notícia aí
disputa pela Sabesp entra na reta final, também a gente, enfim. Copom mostra unidade e defende sintonia fiscal. A ata da reunião do Comitê de Política Monetária, que manteve a Selic em 10,5%, buscou mostrar coesão entre os integrantes do colegiado após divisão no encontro de maio. A unidade em torno de uma interrupção do ciclo de queda da taxa aparece tanto na decisão em si quanto no diagnóstico dos motivos que levaram a ela. Aí, ontem tinha gente explicando, por exemplo, por que os 4 indicados por Lula, especialmente o Galípolo, votaram junto com os outros membros, não obedecendo o que parecia ser a orientação do presidente Lula. A coisa teria sido o seguinte: se Galípolo, que é cotado para a presidência do Banco Central, tomasse uma posição vista como heterodoxa pelo mercado, que é a posição do presidente Lula, ele receberia uma carga imensa de descrença, seria indicado com descrença, seria atribuída a ele a condição de uma espécie de representante do presidente Lula no Banco Central, o que não convém a um presidente de um Banco Central autônomo. Então, Galípolo vota como o mercado esperava, como o mercado queria, e não se coloca numa posição em que alguém pode apontar o dedo para ele e dizer: olha, está representando o que o Lula quer e tal. Então ele votou com a ortodoxia. Essa é uma explicação para essa votação unânime, uma espécie de estratégia para lubrificar a indicação de Galípolo para a presidência do Banco Central a partir de janeiro. Mas não tá definido. É tudo pode, deve, mas os atos, os fatos, a proximidade com o presidente indica isso com toda a clareza. Olha aqui essa foto aqui, ó. É a nova batalha em torno da exploração espacial, Estados Unidos e China. Sonda chinesa chega à Terra com amostras do lado oculto da Lua. Cápsula da Change 6, após pousar na Mongólia interior, na madrugada de ontem, trazendo rochas e poeira recolhidas no hemisfério lunar, jamais visto da Terra, na Terra, ponto e vírgula. Com o feito, China se tornou o primeiro país a ter material dessa área da Lua. Vamos na exploração espacial. De novo se estabelece agora não é mais com a Rússia, é com a China, e a China avança nessa área, como em outras também. A Marines Dolce coloca uma coisa que está aqui na primeira página da Folha, que deixou as pessoas de pulga atrás da orelha. A presidente, Dona Luísa, presidente do Magazine Luiza, foi até chamada de traidora por pessoas do mercado. Veja aí, é o artigo dela, como começa, que está na primeira página da Folha. Quem imaginou que a taxação das blusinhas, imposto para compras internacionais de até $50, afugentaria as plataformas chinesas, se equivocou. Rapidamente foi firmada a parceria entre AliExpress e Magazine Luiza, e ela era uma crítica dessas empresas chinesas. Então,
né? Essa habilidade de contornar os fatos é muito interessante. Assange admite culpa em acordo com os Estados Unidos. Fundador do Wikileaks se declarou culpado pela divulgação de dados que teriam colocado em risco a segurança americana. Ele estava preso desde 2019 e o acordo o tornará livre. Isso foi numa dependência americana nas Ilhas Marianas, por um juiz americano, blá, 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 blá. Tem um editorial da Folha não, do Estadão hoje, de arrepiar. Arrepia o pessoal do Lula por um lado e arrepia o pessoal anti-Lula do outro lado. Aí, olha, o título. Na foto de Lula com FHC, só há um estadista. Lula teve mais uma chance de se redimir das injustas críticas que fez ao Plano Real e à FHC, que, recorde-se, lhe deu apoio na eleição. Mas preferiu ele, Lula, ser fiel à sua natureza incorrigível. Lá vem o Estadão soltando fogo pela boca. Chamou, classificou a foto dos dois como uma foto em que há apenas um estadista. Aí termina assim esse editorial. Por isso a visita de Lula à FHC e a imagem cheia de cordialidade entre ambos provam que FHC continua um estadista, capaz de superar as inúmeras grosserias que os petistas cometeram e ainda cometem contra ele. Já Lula mostrou que jamais será o estadista que julga ser. Pelo amor de Deus. O Estadão aí soltou o Butantan inteiro para fazer esse editorial, todo o veneno. Assimetria de informação na reforma tributária. É o outro editorial. Deixa eu ver. Enquanto grupos de trabalho fingiam se dedicar à regulamentação da reforma, os debates mais relevantes sobre o tema ocorriam a portas fechadas, sem a participação dos contribuintes. Faz parte do noticiário, de repente aparece uma coisa pronta que jogam na cara, ninguém acompanhou essa discussão, que é uma discussão que pertence ao povo brasileiro, que deve participar intensamente dessa discussão de uma reforma tributária. Não, se trancaram, fizeram em segredo e agora vai desabar nas nossas costas. Gente, essa reforma tributária pensa muito em arrecadação, pouco em contenção de despesas. Dizem que agora vão propor um corte que o Lula vai topar e tal. Olha o Lula aqui, o Fernando Haddad. E agora, Haddad, onde estamos? 3% de inflação, presidente. Estamos bem. Olha as carinhas, olha. Chico Caruso é o autor. Entreouvindo Lula e Haddad. PC indica segurar juros por tempo suficiente. E Lula dá aval para mudar meta de inflação. Isso já estava decidido, né? Estava decidido. Já tinha sido noticiado, não é novidade. Olha aí, a Vera Magalhães, STF, Congresso, disputam para ver quem dá a palavra final, é a questão das drogas. Bernardo Melo Franco, batalha judicial de Assange termina, mas mistério não. Hélio Gaspari, olha aí, a hipocrisia parlamentar no caso da lei dos jogos. O Hélio é contra a volta dos jogos.
E o Lula já disse ontem, nós mostramos que ele considerava, quer dizer, em 2004, eu vou repetir a frase dele, não é nome de criar empregos, não há em nome de criar empregos que vou legalizar o crime organizado e a lavagem de dinheiro. Se fizer isso, depois vou ter que legalizar a prostituição infantil. Não me peçam para cometer ilegalidades e legalizar a bandidagem, completou. A gente vê, né, fala do Fernando Henrique, do Plano Real, né, de todas as realizações que ele conseguiu fazer, do comportamento dele e tudo, claro, é um ser humano. E aí a gente olha histórias como essas que a gente tem colocado do presidente Lula, né, e especialmente também do presidente Bolsonaro, apareceu uma outra história de relógio. Pô, um presidente recebe um presente que não é para ele, é para o patrimônio da União, aí ele vai e vende, aí aparece esse advogado Frederico Wassef, ou Wassef, que vai e recupera o relógio. Meu Deus do céu, o Brasil é um país continental grande, com uma economia sofisticada, com problemas gravíssimos. E a gente tem um presidente que vai vender um relógio, aí vai vender nos Estados Unidos, tem que recuperar. Isso é coisa... Eu não quero avançar porque, pelo amor de Deus, coisa assim de quinta categoria, né? De bafão do crime organizado. Não pode. A gente vê aí o Sarney, o Temer, o Fernando Henrique, o próprio Collor, né? Gente que tomava banho, penteava o cabelo e tinha um comportamento, pelo menos aparente, né? Mas a gente sabe que né, eu acho que o Brasil não merece essas coisas. O Brasil não merece essas coisas. Esse tipo de comportamento, não acredito. Governos, Congresso e Justiça liberam 160 para evento de Gilmar em Lisboa. Quero ver exatamente quem tá pagando algumas coisas desse tipo, algumas empresários que podem ser ou processados pelo Supremo, vão para lá para encontrar o pessoal do Supremo. A Folha fez uma experiência com inteligência artificial, e a inteligência artificial associou Boulos a extremismo e Nunes a controvérsias. A assessoria do deputado do PSOL fala em informações distorcidas e enviesadas sujeitas à manipulação. Zema rechaça disputar vaga do Legislativo e admite ser vice em 2026. Sim, me diria um amigo meu, sim. Ministro não é recebido por Lula, mas tem apoio das centrais. O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, discursa em cerimônia. O que é isso? Foi ele que organizou aquele comício do Lula, lembra? Aquele fracassão, e o Lula está pé da vida com ele e parece que ele está na marca de pênalti. Empreiteiras indicam aceitar acordo de multas e governo analisa ressalvas. A operação está morta, praticamente morta, a operação Lava Jato. Assédio judicial a jornalistas tem novo patamar após 2020. Segundo a Abrage, prática está em nível mais elevado do que na década passada. Assange admite culpa. TPI pede prisão de arquitetos da invasão russa na Ucrânia. Aquele palestino que foi deportado diz que a sua deportação
é baseada na atividade econômica, ele vai processar todo mundo. Bombardeio de Israel mata 10 familiares do líder do Hamas, diz a autoridade de Gaza. Ataque atingiu a casa da família de Ismael Haniyeh na terça-feira, no campo de refugiados de Chat, na cidade de Gaza. Líder da ala política do grupo terrorista vive no Catar, ele não é bobo, comanda do Catar para não levar uma bomba na cabeça. E a situação no norte de Israel, com o Líbano, a coisa lá com o Hezbollah está engrossando. Israel pode enfrentar uma guerra não em duas frentes, no sul com Hamas, no norte com Hezbollah, mas também dentro do seu território, na Cisjordânia. Aliás, também a gente vai lendo no Haaretz, que é um jornal de oposição, que aqueles colonos israelenses, extremistas religiosos, têm atacado áreas árabes, fazendas árabes, plantações, estão fazendo o diabo naquela área que eles estão tomando e que não é área que pertenceria a Israel e sim a um futuro Estado palestino. Delegado da Polícia Federal eleito, o primeiro brasileiro a comandar a Interpol, é o delegado Valdeci Urquiza. Parabéns para ele, vamos ver se ele honra o Brasil nessa difícil tarefa. E eu estou virando aqui, pronto. Rio Grande do Sul, choveu de novo, aquele horror, continuam os incêndios, continuam os incêndios lá em áreas, em biomas, uma coisa terrível. Bom, quem tomou café conosco? Simone Costa, Genilson Lacerda, Débora Diniz, Alfredo Roque, Jonas Cruz, Edu Godoy, Cláudia Trombetini, Odilon Ribeiro, Sirlene Coelho, Raimundo Paulo de Belém do Pará, Iraci Pacheco de Bagé, Eduardo Azevedo de Boston, nos Estados Unidos, Marcelo Varela de Mafra, Santa Catarina e Efraim Miranda do Recife. Pessoal, desculpe alguns excessos e me despeço, marcando o nosso novo encontro para amanhã, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, ao vivo. Bom dia.